Nosso vídeo de hoje é sobre feudalismo. Vamos lembrar que a sociedade romana era dividida da seguinte forma: patrícios, que eram a elite, donos das terras; plebeus, que eram comerciantes, artesãos e viviam nas cidades; e os escravos, que eram principalmente capturados durante as guerras e que faziam todo tipo de trabalho. Quando o Império Romano parou de crescer, atingiu seu limite máximo conforme está aí no mapa, diminuiu o tamanho do exército, aumentando o número de pessoas desocupadas nas cidades. E o número de escravos também foi diminuindo. No momento, os germânicos começaram a atacar as fronteiras do Império. Nós já estudamos isso. Eles se instalaram primeiro nas fronteiras e depois começaram a entrar dentro do território romano, em busca de lugares melhores para se fixar. Nessa busca por um lugar onde se estabelecer, os germânicos atacaram primeiramente as cidades, saqueando, roubando, fazendo com que as pessoas ficassem inseguras nas cidades e fugissem para o campo. Ao fugir para o campo, eles supriram a mão de obra que os patrícios, donos das terras, estavam precisando, por causa da diminuição do número de escravos. Muito importante lembrar que essas pessoas precisavam sobreviver e precisavam de segurança, mas elas não eram escravas. O patrício, dono das terras, precisava de pessoas para trabalhar na sua terra, mas ele não tinha, ou quase não tinha, mais escravos. Então, ocorreu um acordo chamado de colonato. Essas pessoas que foram trabalhar na terra como colonos e, em troca, pagariam para o patrício, dono da terra, dando uma parte da sua produção. Esse acordo é bom para os dois lados. O patrício tem a produção da sua terra e os colonos têm um lugar para sobreviver em segurança. E as cidades? A maior parte das cidades foram saqueadas e destruídas. Sem pessoas para viver nelas, elas deixaram de existir. Nem todas as cidades desapareceram. As cidades que eram centros religiosos também foram atacadas e saqueadas. Porém, como existiam religiosos vivendo lá, elas continuaram existindo. Mas os germânicos queriam um lugar para morar, para se estabelecer. Dessa forma, depois de atacar as cidades e roubar as riquezas, eles invadiram os campos e tomaram posse das terras. Os donos das terras agora eram esses germânicos. Para as pessoas que viviam nessas terras, para esses colonos, nada mudou. Eles continuaram vivendo e produzindo. E agora, em vez de pagar para o patrício, eles pagavam para o germânico, dono da terra. Vamos lembrar uma coisa bastante importante. Os germânicos viviam em clãs familiares, ou seja, pessoas da mesma família que viviam na mesma terra. Não na mesma casa, mas no mesmo terreno, na mesma terra. Os líderes eram escolhidos somente em caso de guerra, pelo conselho de guerreiros, chamado de comitatus. O comitatus reunia os chefes das famílias, os chefes dos clãs. E o líder era um chefe de família como outro qualquer, escolhido por ser o melhor guerreiro. Quando os germânicos ocuparam um território dentro do Império Romano, eles formaram seus reinos, e esses líderes passaram a ser chamados de reis. Cada família recebeu uma terra para viver, que era chamada de feudo. A terra, ou feudo, era doado por esse líder, por esse rei, e tudo que tivesse nessa terra passava a ser comandado por esse chefe de clã, que era o senhor e dono da terra, por isso seu título de senhor feudal. Os donos das terras agora eram os germânicos, que formavam uma elite de guerreiros junto com seus familiares. E viviam nesses feudos, onde também viviam os camponeses, que com o passar do tempo foram sendo chamados de servos. Para abrigar todo o clã do senhor feudal, ou seja, o senhor feudal, sua esposa, seus filhos e todos os guerreiros de sua família, com suas respectivas esposas e filhos, era necessário construir fortalezas nos locais mais defensáveis do feudo, ou seja, nos lugares mais fáceis de defender. Podia ser no lugar mais alto, onde fosse possível cercar com muros, ou
onde dava para fazer um fosso em volta para ajudar na defesa. Dessa forma, o feudo era dividido em setores. Havia as terras que era somente do senhor, com o castelo, construções como moinho, adegas, fornos, e também com as plantações e criações que eram apenas para o senhor feudal e seu clã, seus guerreiros. E havia as terras onde os camponeses viviam, as áreas onde eles produziam seu alimento e moravam.